O que você está fazendo? Mexendo no computador? O seu computador tem Wi-Fi 7? Mas o que tem Wi-Fi 7 hoje em dia? Você devia falar alguma coisa, mas a gente bota na... Deco PE 11.000. E aí galera, aqui é a Carol, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da TP-Link Brasil. E hoje, finalmente vamos falar de um novo roteador com Wi-Fi 7? Pois é, se você quer conhecer um pouquinho mais tanto o roteador quanto o que o Wi-Fi 7 pode te oferecer, vem comigo. Roda a vinheta. Hoje, então, eu vos apresento o TP-Link, que pode ser tanto o nome BE 11.000, como também no site vocês vão encontrar ele como BE65. Ele vai ser, então, um roteador que pode vir num kit de quem não é kit, não é mesmo? É apenas uma unidade, ou num kit de 2 ou 3 unidades. E você que está acostumado aos produtos Deco, você sabe que a TP-Link oferece esses kits justamente para você conseguir equipar sua casa com todos esses produtos Deco, fazendo com que não exista nenhum espaço em que você não tenha Wi-Fi de qualidade. Mas pro final do vídeo a gente vai ter alguns testes mostrando para vocês qual que é o poder da Wi-Fi 7, tanto em questão de velocidade como também, né, testando o equipamento, as antenas e tudo, para garantir que você não tenha nenhum espaço ali escuro, nenhum espaço em que você não consiga utilizar tanto seu computador, celular e todos os equipamentos que você aí gostaria de conectar. Você pode utilizar o B11.000 tanto como roteador como access point. Então, dependendo da sua infraestrutura, você vai ter essas belezinhas aqui, tanto entregando os IPs para os seus dispositivos, como, entre aspas, simplesmente aumentando o alcance da sua Wi-Fi. Lembrando que na hora de você definir qual que vai ser o dispositivo principal e qual que vão ser os nódulos extras, é importante você colocar o mais robusto sendo o principal. É importante a gente ressaltar que tanto na questão cabeada como também sem fio, nós vamos ter taxas de transferências mais altas. Então, caso você tenha algum dispositivo na rede que não tenha tantas capacidades aí de taxas de transferência, você pode acabar limitando a infra, né, a capacidade máxima de transferência da sua infraestrutura. Normalmente, esse é o momento do vídeo que a gente fala que ele é dual band, que ele suporta 2.4 GHz e 5 GHz. Mas aqui a gente vai ter que adicionar mais uma, porque nós temos agora 3 bandas. A 2.4, ela vai ter uma taxa de transferência máxima de 688 megabits por segundo. A 5 GHz vai ter uma taxa máxima de 4.324 megabits por segundo. Mas agora a gente vai ter também a 6 GHz com capacidade máxima de transferência de 5.764 megabits por segundo. Mas tem um detalhe, para você conseguir utilizar essas taxas e, efetivamente, essa frequência de 6 GHz, o seu dispositivo precisa ter suporte. Então, tanto seu notebook, celular, precisa ter suporte ao Wi-Fi 7. Esse equipamento suporta até 200 dispositivos conectados simultaneamente. Eu espero que a festa em que 200 pessoas se conectem seja muito legal. E, além disso, ele tem 4 antenas internas, então você não vê exatamente as antenas, mas elas estão lá. Aqui a gente também vai ter o Mumimo 2X2. Significa então que, além da gente ter esses 200 dispositivos conectados, existe também 2 fluxos de entrada e 2 de saída para garantir que não tenha congestionamento na rede. Então sim, 200 dispositivos que conseguem efetivamente utilizar essa rede. Temos também a tecnologia OFDMA. Essa tecnologia seria você ter vários caminhões que estão fazendo essa entrega de dados para lá e para cá. E vamos supor que você tem um caminhão que, sei lá, aguenta 8 toneladas. Só que os usuários, eles estão pedindo dados que seriam referente a 10%, 20% dessa quantidade máxima de carga que ele conseguiria levar. Em vez de cada caminhão levar apenas 10, 20, 30% da carga, ele consegue agora entregar para vários usuários e usar 100% da carga. Então você consegue otimizar muito mais essa taxa de transferência e realmente utilizar o potencial máximo do roteador. Então, caso exista várias requisições pequenas, todas elas são entregues e não tem esse congestionamento na rede. Temos também a tecnologia MLO,
que seria a operação de vários links. Agora a gente consegue então fazer uma aggregation, uma agregação, uma junção de todas as frequências para justamente aproveitar todas elas, de forma que determinadas informações vão para 2.4, determinadas utilizam a 5 e determinadas usam a 6. Então você consegue diminuir de novo o congestionamento da rede e aumentar a otimização e a potência. Então você consegue utilizar todas simultaneamente entre os dispositivos e os roteadores. Junto disso, a gente também vai ter a tecnologia de 320 MHz e claro que nós temos também a tecnologia Mesh. E o que é a tecnologia Mesh? Temos um vídeo falando sobre isso, mas obviamente que a gente vai explicar um pouquinho mais também neste vídeo. Caso você queira realmente entender detalhe por detalhe, tem vídeos aqui no canal que explicam e são justamente tecnologias que vão valer para vários dispositivos, então é bem legal você dar uma estudada um pouco mais a fundo para entender quais são as vantagens de você ter a tecnologia Mesh. Quando você utiliza uma tecnologia Mesh, você pode ter 3, 4, 5, 6, 7, vários roteadores e todos eles, quando você vai acessar o Wi-Fi, eles são representados por apenas uma Wi-Fi. Muitas vezes você consegue também juntar o Wi-Fi 2.4 com a 5, então você não precisa ficar conectando e desconectando quando você vai para a piscina, aí você chega na cozinha, agora você está no quarto. A tecnologia Mesh, ela vai justamente fazer uma otimização e o dispositivo, o roteador que estiver mais próximo do seu computador, do seu celular, vai ser justamente aquele que vai estar enviando o sinal. Então vamos supor, estou aqui perto desse roteador. À medida que eu vou saindo e vindo mais para perto desse, automaticamente agora eu vou estar conectada neste aqui. Mas eu não fiz nada. Eles se entenderam, a tecnologia Mesh percebeu que agora o sinal está mais forte aqui e ele vai então fazer essa troca, você não vai nem perceber. A latência cada vez, né, que a gente vai melhorando essa tecnologia, a latência tá cada vez menor e você nem sente. Você utilizando, você não vai ter perda de conexão, seu streaming não vai cair, você simplesmente segue sua vida, não faz nada e o Mesh faz tudo sozinho. Outra coisa que é bem interessante é que a gente está agora na era das inteligências artificiais e temos também um Mesh que é inteligente. Porque quando a gente está em casa, existem diversos fatores que podem dificultar um pouquinho o acesso ali da Wi-Fi. Inclusive, a gente às vezes dá uma ignorada, mas até o nosso micro-ondas pode interferir na Wi-Fi. Então, vamos supor que eu tô, sei lá, mais ou menos por aqui, eu tô conectada nesse roteador. Mas alguma coisa aconteceu que agora esse sinal não tá muito forte. Apesar de eu fisicamente estar mais perto desse, o sinal para esse tá melhor. E a Wi-Fi, o Mesh em si, ele vai descobrir tudo isso sozinho. Então é muito interessante porque ele vai aprendendo. Poxa, de vez em quando esse sinal fica ruim por conta de algo que está aqui. Então ele automaticamente vai fazendo todas essas trocas. Lembrando que todos esses aprendizados que a inteligência artificial Mesh vai fazendo em relação à sua casa, aos seus equipamentos, elas vão ser armazenadas nos seus roteadores e não vão ser compartilhadas com ninguém, tá? Então fica tranquilo em relação à privacidade. O Backhaul Ethernet é basicamente quando a gente utiliza o cabo Ethernet, que é um cabinho com os conectores RJ45, e faz então a conexão de um roteador com o outro. Dessa forma eu consigo passar o sinal de internet e quando a gente faz isso através do cabo, a gente tem muito menos perda de sinal. Eu consigo também passar a internet para o próximo roteador simplesmente utilizando a Wi-Fi. Mas quando a gente faz a utilização de Wi-Fi, a gente tem uma perda de sinal bem maior. Agora, aqui a gente vai ter a utilização dos dois simultaneamente. Então, ele vai, além de passar o sinal de internet por cabo, eu também consigo fazer isso por Wi-Fi. Em outras situações, quando eu ligo o Backhaul Ethernet, o Wi-Fi seria desligado, mas aqui a gente está utilizando os dois simultaneamente. E falando das nossas conexões RJ45, aqui nós temos 4 portas WAN em LAN de 2.5 gigabits por segundo. Lembrando que a definição de WAN e LAN vai ser automática, então não tem uma porta específica para WAN. Você pode conectar o sinal de internet em qualquer uma das portas, você não precisa, né, ter o cuidado de colocar em alguma específica. E quando a gente fala de 2.5 gigabits por segundo, é importante a gente ressaltar que muitos dispositivos, eles trabalham em gigabit.
inclusive o modem que o seu provedor entrega para você. Então, se você tá precisando realmente utilizar em 2.5 gigabits, você precisa garantir que todos os dispositivos estejam trabalhando em 2.5 pelo menos. E o cabo está incluso também nessa sua conta, porque normalmente a gente utiliza cabos de categoria 5, o que a gente chama de Cat5, Cat5e. Essa categoria, ela trabalha até em gigabit. E para você conseguir utilizar 2.5 ou 10 gigabits, você vai precisar de cabos de categoria 6. Além disso, temos também mais uma porta USB 3.0 que você pode utilizar para servidor FTP, servidor de mídia ou um servidor Samba, por exemplo. Caso você não saiba o que é um servidor Samba, é porque você não precisa dele. Então vamos recapitular. Para que eu consiga utilizar o máximo que ele entrega na Wi-Fi, eu preciso ter dispositivos que têm suporte ao Wi-Fi 7. Esse meu celular, por exemplo, não vou jogar ele porque ele foi caro, tá? Mas esse celular, por exemplo, ele não tem Wi-Fi 7. Então eu vou conseguir fazer testes utilizando os 5 GHz, mas eu realmente não consigo fazer aqueles testes super mega powers e testar realmente o Wi-Fi 7. E quando a gente fala também na questão cabeada, eu preciso ter dispositivos com 2.5 gigabits por segundo e também cabos de categoria 6. Falando um pouquinho mais dessa infraestrutura de cabos, é importante a gente falar que em determinadas situações você pode ter, por exemplo, os seus roteadores todos trabalhando em 2.5 gigabits ou mais, ter os cabos de categoria 6, ter vários dispositivos, suítes, tudo funcionando certinho em categoria 6, no 2.5 ou no 10 gigabits por segundo. Mas pode ser que dentro de toda essa infraestrutura você tenha um dispositivo que esteja funcionando em gigabit. E esse dispositivo pode ser o seu modem. Numa situação em que você gostaria de utilizar a sua internet em 2.5 ou até mais, 10 gigabits, você precisa que as portas do modem sejam capazes de entregar mais do que 1 gigabit. Então, talvez você também precise optar por fazer ou falar com o provedor se existe, se eles disponibilizam um equipamento que entrega mais do que 1 gigabit, ou você também pode fazer, comprar você mesmo um dispositivo para fazer a autenticação e conseguir então fazer essa entrega. Lembrando que é importante então todos os dispositivos na sua infraestrutura terem a mesma tecnologia para você usufruir do poder máximo do Wi-Fi 7 e do 2.5 gigabits cabeado. Para fazer o gerenciamento dos seus dispositivos Deco, é só você fazer o download do aplicativo Deco, tanto no Android como no iOS, e a partir de lá a gente consegue então fazer toda essa infraestrutura. Vou mostrar para vocês agora como que faz essa configuração. A primeira coisa que você vai precisar fazer é fazer o login então na sua conta do aplicativo Deco no seu celular. Feito isso, você vai clicar em Vamos Começar, e aqui a gente vai ter então uma lista de todos os dispositivos disponíveis. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a configuração do BE65 junto com o BE63 e o BE65 Pro. Então é só a gente fazer então a seleção dele aqui. Aqui ele vai dizer que a gente precisa do adaptador do Deco e do cabo de internet, verificar então a questão do modem, se tá com a internet certinho, e esperar então que o Deco esteja com a luz piscando em azul. Feito isso, ele vai então começar a procurar pelo nosso Deco. Agora a gente vai então selecionar conectar no nosso Deco. Ele conectou e agora ele está perguntando onde que eu vou deixar esse Deco. Eu vou deixar ele no escritório. No meu caso aqui eu tenho IP estático, mas você pode ter um IP dinâmico. Então vamos supor que o IP é dinâmico. A gente vai colocar então um nome e uma senha. Aqui você pode deixar então um cronograma para atualizações para não ter que fazer isso de forma manual. E agora ele vai criar a rede Wi-Fi. Feito isso, ele já pergunta se você quer fazer a conexão nessa rede que você acabou de criar no seu celular. Então eu já vou fazer então a conexão. Estou oficialmente utilizando o meu BE65. E agora, acessando o painel aqui do Deco, eu vou clicar nesse maisinho aqui em cima na direita e clicar em adicionar uma nova unidade Deco. Bom, eu vou colocar aqui que eu vou seguir utilizando ele no primeiro andar. Aqui ele dá algumas dicas de não colocar nada muito perto para não impedir o sinal de espalhar.
também fala para não colocar perto de grandes aparelhos eletrônicos para não dar nenhum tipo de interferência e pede que eu espere até que a luz esteja piscando em azul. Feito isso, agora vamos procurar pelo Deco. Encontrou. E agora eu vou clicar em adicionar esse dispositivo e vou deixar ele na cozinha. E está pronto. É muito fácil fazer a adição e a configuração dos nossos Decos. E agora você pode ter Wi-Fi 7 em toda a sua casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas antes da gente finalizar, eu vou deixar com vocês alguns testes para vocês justamente entenderem qual que é o poder da Wi-Fi 7. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora eu vou mostrar para vocês testes realizados numa casa de 2 andares com essa dupla de Deco BE65. Lembrando, cada um dos Decos está em um dos andares e esses Decos eles estão conectados um no outro via cabo. Então temos aqui um link de 2.5 gigabits para fazer essa conexão dos 2 Decos. Como vocês podem ver, toda essa área que está em vermelho é justamente a área que consegue alcançar 2.5 gigabits e essa pequena área que está em laranja é a área que vai então ter no máximo 1.5 gigabits, o que ainda é bastante.